Oremos. Pai, nós somos gratos pelo Teu amor em Cristo Jesus e nós cantamos, ó Deus, quem Jesus é. Mas nós não queremos simplesmente, Senhor, cantar quem Jesus é. Nós queremos viver para quem Jesus é, para quem Ele é. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é aquele que nos dá graça, Ele é aquele que preenche as nossas vidas, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso, Pai, nós não queremos simplesmente cantar, nós queremos viver quem de fato Jesus é. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? As crianças, a tia K já está ao fundo, se ainda tem alguma criança aqui no nosso... E lá. Ótimo. Muito bem. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Como vocês sabem, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e nós estamos nos aproximando no meio do texto deste Evangelho tão impactante, tão impactante. O Evangelho de Marcos, ele a todo momento nos desafia. Lembrando que este Evangelho é um Evangelho de formação de discípulos, né? É o primeiro Evangelho, na tradição cristã, é o primeiro Evangelho a ser escrito. É o primeiro Evangelho dado à comunidade. Sendo assim, ele é um Evangelho de extrema importância na tradição cristã, mas também na formação da primeira comunidade. É ele que transmitiu os primeiros, ou melhor, ele que transmitiu os principais fatos daquilo que Jesus realizou e de como Jesus trabalhou os seus princípios e valores. Sendo assim, eu queria ler com vocês Marcos capítulo 6, a partir do verso de número 45. Marcos 6, a partir do verso de número 45, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se encontrava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram, andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Pois, depois de atravessarem o mar, chegando a Genezaré, e ali amarraram o barco, logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde o viam que ele estava. E aonde ele quer que fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Uma das coisas que... Existem duas experiências na vida que você deve ter certeza absoluta na sua vida. A primeira experiência que você deve ter certeza que você irá passar na sua vida é a morte. Essa é uma certeza. Pelo menos se Jesus não voltar antes disso. Eu sei que é meio macabro você pensar nisso num domingo à noite, mas é uma constatação, é um fato. É um fato. Todos nós aqui, se Jesus não voltar antes disso, iremos passar por essa experiência.
Talvez você tenha medo dessa experiência. Uma outra experiência que você irá passar com certeza na sua vida é o sofrimento. Percebam que eu estou meio down hoje, né? Percebam. Uma outra experiência que você vai passar na sua vida é o sofrimento. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, logo no começo, na introdução do livro, ele diz que amar é sofrer. Ele vai dizer isso. Amar é sofrer. Se você não quer sofrer, não ame. Não ame. Até parece um pouco de música sertaneja, né? Se você não quer sofrer na sua vida, na sua caminhada, C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, logo na introdução, diz: não ame. Não ame. Coloque o seu coração em um esquife. Tranque-o. Só que, ao fazer isso, ao se proteger das dores do amor, o seu coração irá endurecer. Endurecer. Você ficará com o coração duro, insensível. Insensível. Então perceba, não existe a possibilidade de você, nessa vida, segundo Lewis, na introdução do livro, não existe possibilidade de você não se envolver. Você irá se envolver. Irá se envolver. Com pessoas, com amigos e até mesmo com algum pet. Já que a nossa sociedade tão moderna, né, tão pós-moderna, trata pet, bichinho de estimação, como filho. Alguns dizem: eu sou mãe de pet. Mas nada contra. Só uma constatação aqui para vocês. Só uma constatação. Diante dessa constatação, Lewis diz: até mesmo quando você entrega o seu coração a um pequeno animal, este animal vai te decepcionar. Vai. Em algum momento, aquele queridinho, fofinho, que você faz bilu-bilu no beiço dele, ele pode virar uma mordida na sua mão. Basta você mexer na ração do seu pet enquanto ele está comendo. Ele não irá reconhecer você. Ele irá te morder. Bom, se o pet faz isso, imagine as pessoas. Imaginem as pessoas que nos cercam. Nós iremos nos envolver, entregar o nosso coração, ajudar as pessoas e iremos o quê? Nos decepcionar. Então, diante do sofrimento, dentro da espiritualidade cristã, existem dois caminhos possíveis. Dois caminhos são possíveis. Diante do sofrimento, o seu coração pode ser refinado, refinar o coração. É isso que o sofrimento faz, segundo a espiritualidade cristã. Quando você passa pelo sofrimento, quando Deus te leva ao deserto, uau! Deus te conduz ao deserto, de alguma forma Deus está refinando a sua fé, o seu coração. Então você pode encarar o sofrimento, as agruras de amar alguém, como uma forma de amadurecimento, de refino do seu caráter. Deus está trabalhando no seu caráter através do sofrimento. Mas existe uma outra possibilidade. E talvez essa seja a possibilidade que nós mais abraçamos na nossa vida. Nós abraçamos essa possibilidade, essa segunda possibilidade, mais do que a primeira. Mais do que a primeira. Porque na nossa cultura, nós desejamos nos aperfeiçoar, mas sem sofrimento. Sabe? Sem sofrimento. É dieta sem restrição.
Ok? Dieta sem restrição. Todo mundo fala, quero emagrecer. Mas quando você vai ao médico, ao endocrinologista, quando você vai ao nutricionista, ele fala, olha, você precisa mudar os seus hábitos. Você tem que cortar umas calorias. Diminuir o carboidrato. Ao invés de você comer 2 pães franceses, você vai comer umzinho. Mas só um de manhã, doutor? É, só um de manhã. Sem miolo ainda. Tenha misericórdia, doutor. Tenha misericórdia. Não existe uma dieta sem restrição? Não existe um remedinho? Nós gostamos disso. O segundo movimento, então, seria um movimento de endurecer o coração. O sofrimento faz com que o seu coração possa ou fique duro. Como disse Lewis anteriormente, você pode se esquivar do sofrimento e trancar o seu coração no esquife. Ali, naquele lugar frio, isolado, o seu coração irá se tornar duro. Tim Keller, no livro sobre sofrimento, ele fala sobre essa segunda possibilidade quando nós temos uma visão equivocada a respeito de Deus. Porque veja, se o nosso pet nos decepciona, se as pessoas que nós conhecemos nos decepciona, Deus também irá o quê? Nos decepcionar. Mas porque Ele tem prazer nisso? De maneira nenhuma, porque nós temos uma visão equivocada a respeito dele. Nós temos uma visão equivocada a respeito da espiritualidade cristã. Nós temos uma visão equivocada a respeito do caráter de Deus Pai, quando nós colocamos no caráter de Deus Pai um Deus punitivo. Ou quando nós fazemos uma transferência do caráter de Deus para o caráter dos nossos pais terrenos, que são falhos. Como Keller trabalha isso no seu livro sobre sofrimento? Ele diz o seguinte: se todavia você crê que Deus salva apenas quem vive corretamente, se é isso o que pensa, quando o sofrimento vier, você odiará a Deus e a si mesmo. O que acontece quando você tem uma visão equivocada de como Deus dispensa a sua graça, o seu amor e o seu cuidado, quando você olha para si e pensa, não, Deus só cuida de pessoas que vivem de maneira correta. O que acontece? Qual é o resultado? Que de alguma forma você ou odiará a Deus ou odiará a si mesmo. Você dirá, tive uma vida correta, mereço algo melhor, Deus me traiu. Eu fiz tudo o que Deus mandou. Mas não deu certo. Eu fiz tudo o que Deus mandou, mas o meu casamento não deu certo. Eu fiz tudo o que Deus mandou, mas os meus filhos não são os filhos dos meus sonhos. Eu fiz tudo o que Deus mandou a respeito da minha vocação profissional, mas eu não obtive o sucesso tão almejado. Logo, Deus me traiu. Ou, uma outra possibilidade. Lamento, mas não vivi como deveria. Sou um fracasso. Seja como for, cairá em desespero. E seu coração, esquecendo-se do Evangelho, ficará dividido entre a raiva e a culpa. Raiva de Deus e culpado pelas suas falhas. Raiva de Deus e culpado pelas suas falhas. Será que não é assim muitas vezes? Que nós experimentamos a nossa espiritualidade? Nós achamos que Deus nos puniu porque coisas ruins aconteceram com a gente.
ou nós tentamos com toda a força, sermos os melhores, para que de alguma forma Deus presenteia o bom garoto. Uma visão equivocada do Evangelho. Sabe o que acontece? Keller continua. Se você entrar na fornalha sem o Evangelho, não encontrará Deus lá dentro, mas achará, sem dúvida alguma, que Deus errou feio, ou que você errou feio, e se sentirá muito sozinho. Entrar na fornalha sem o Evangelho é a coisa mais perigosa que alguém pode fazer. A pessoa ficará zangada com Deus, ou consigo mesma, ou com ambos. Uma das coisas que quando você está na fornalha do sofrimento, lhe acontece, se você não estiver com o Evangelho, o seu coração irá endurecer. E eu não sei se você prestou atenção no texto que nós lemos. Mas em determinado momento do texto que nós lemos, nós temos a seguinte constatação do autor Marcos. Então, subiu do barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, perplexos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o que nós falamos pela manhã, a multiplicação dos pães, Jesus alimentando uma multidão. Agora perceba o final. O coração deles estava o quê? Endurecido. O coração, e a pergunta que você precisa fazer quando lê este texto é: o coração de quem está endurecido? O coração de quem está endurecido para a ação que Jesus está realizando no texto? O coração de quem? Se você voltar adiante, Jesus insiste para quem ir no barco? Os discípulos. Provavelmente os 12. Marcos está dizendo, estamos no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Nós já vimos aqui Jesus curar leprosos, nós vimos Jesus curar paralíticos, nós vimos Jesus curar uma mulher que sangrava, nós vimos Jesus ressuscitar os mortos. Nós vimos Jesus fazer isso. Nós vimos Jesus expulsar e curar uma infinidade de doenças e de pessoas, a qual o Evangelho não detalha, mas diz o tempo todo. E você percebe no final do texto que nós lemos, que o Evangelho de Marcos insiste o tempo todo em dizer que Jesus estava curando as pessoas. Mas apesar de todos esses sinais, o que acontece com o coração dos discípulos? Está duro. A pergunta é: por quê? Por que o coração desses discípulos continua endurecido, apesar de tantos sinais, apesar de tanto ensino, apesar deles experimentarem, serem canal de bênção de Deus na vida das pessoas? Porque é isso que acontece no início do capítulo 6, quando Jesus envia os seus discípulos. Quando Jesus envia os discípulos a pregar o Evangelho, a curar e a expulsar demônios, eles se tornam canal da bênção de Deus na vida das pessoas. E apesar deles experimentarem isso na própria pele, eles estão com o coração duro. Por quê? Quando você olha no original grego, o que significa esse endurecido? Diz o seguinte: diz respeito ao endurecimento ou à insensibilização. Quando alguém enfrenta numerosas decepções e desilusões na vida, pode desenvolver uma postura emocionalmente fria e indiferente, assemelhando-se a um coração que se tornou endurecido. Resposta:
Por que aqueles homens estavam com o coração endurecido? Porque eles tinham uma visão equivocada a respeito de quem Deus era. De como Deus age. Eles são aqueles 12, eles eram a representação do povo de Israel. Eram judeus, o povo escolhido, o povo da aliança. Mas o povo da aliança que ao invés de viverem sob o domínio de Deus, estavam agora vivendo sob o domínio do Império Romano. O povo de Deus que ao invés de desfrutarem da terra prometida, estavam sendo explorados pelos invasores. Mas a pergunta, por que isso aconteceu com Israel? Por que os povos dominaram Israel? Se você olhar no Antigo Testamento, os povos dominam Israel por quê? Porque eles foram infiéis. E daí Deus traz o quê? Justiça. Essa é a imagem que nós temos. Ela é dura, mas esta é a imagem que nós temos. Um povo infiel, chamado para ser luz para as nações, que rejeitou aos princípios e valores de Deus, para viverem pelos seus próprios princípios. Eles fracassaram. Israel fracassou. E ao Israel fracassar, o que acontece? Juízo de Deus. Ao vir o juízo de Deus, eles experimentam cativeiro. E durante boa parte da história deles, basta você ler o Antigo Testamento. Quando isso acontece, eles poderiam encarar: Deus está moldando o nosso caráter. Nós somos infiéis. Deus disse para nós fazermos algo, mas nós não fizemos. Nós estamos passando pela fornalha para lapidar o nosso caráter. Mas eles preferiram o caminho qual? Do endurecimento do coração. Eles culparam a Deus. A pergunta que eu tenho para fazer hoje a você é bem simples e direta. Diante do seu sofrimento, diante das suas dores, você culpa Deus? Diante do seu sofrimento, diante das suas dores, você se culpa? Qual que é o caminho, então, que o texto apresenta para a gente? Porque esse texto está nos apresentando um caminho para a gente passar por isso. Deixa eu te dar 3 princípios que o texto me conduzem para diante, para que o meu coração não endureça. Perceba, primeiro, Jesus pode, de fato, nos conduzir a enfrentar desafios e dificuldades, contudo, com um propósito redentor. Jesus pode nos levar a situações aonde nosso coração seja desafiado, aonde o nosso coração enfrente dificuldades, mas o propósito disso é redentivo. Perceba o que o texto de Marcos, capítulo 6, diz logo no começo. Logo em seguida, veja, Jesus insistiu com os discípulos. A ideia principal aqui é que Jesus ele ficou falando: não, podem ir. Mas os discípulos falaram: não, Senhor, nós vamos ficar aqui, nós vamos esperar, nós vamos te ajudar a despedir as multidões. Jesus: não, podem ir, confia em mim. Podem ir, eu mando o povo embora, eu me despeço da multidão, eles já comeram aqui os pães e os peixes, eles já estão satisfeitos, eu estou bem, fica tranquilão, ninguém precisa me proteger, vocês podem ir para o barco e dar uma descansada. Porque vocês lembram, né? No texto anterior, uma das coisas que Jesus pede para ir ao barco com os seus discípulos para um lugar deserto, era para o quê? Descansar.
Descansar. Então, provavelmente, essa é a insistência de Jesus. Podem ir, eu vou ficar aqui. Eu despeço a multidão. E você vê, então, uma insistência de Jesus. Os discípulos resistindo à vontade, mas Jesus insistindo, conduzindo eles de maneira intencional. De maneira intencional, Jesus faz isso. E por que Jesus faz isso de maneira intencional? Bom, perceba por que Jesus faz isso de maneira intencional. Nas situações difíceis e desafiadoras, nossa compreensão de sua providência e poder é aprimorada. Quando Jesus nos convida, e aqui é convite mesmo, é um convite que talvez você não goste de aceitar. Mas quando Jesus te convida a situações difíceis e desafiadoras na sua vida, é para você ter a consciência mais apurada da providência e da fidelidade dele. É assim que Jesus trabalha com a gente. Jesus vai nos moldar no deserto. Uma outra realidade que vocês estão vendo aí é que nesse convite que Jesus faz a nós, em momentos difíceis e desafiadores, nossa fé e dependência nele, e somente nele, se fortalecem. É nesse momento, aonde nós somos colocados em situações de desafios, é que a nossa dependência de Deus cresce. É que a nossa dependência de Deus aumenta. É nesses momentos de dificuldade, de desafio, que você lê mais a Bíblia, ora mais. Já percebeu isso? Enquanto o vento sopra, a bonança está legal, as condições de voo estão estáveis. Talvez você ore com aquele intuito de fazer o checklist, sabe? Eu acho que a pior coisa que você tem num relacionamento é você cumprir checklists. Não que checklists sejam ruins, né? Se você tem um problema, por exemplo, de TDAH, você precisa ter um checklist, provavelmente você vai esquecer o namorado, a data de casamento, a sua data de casamento ou a data de aniversário da sua esposa. Então você precisa de um checklist. No entanto, checklist, cumprir checklist é mecânico, né? E muitas vezes, quando a temperatura de voo, o mar está calmo, checklist. Eu oro, não porque eu sinto necessidade de orar. Eu oro simplesmente por orar. E esse é o pior sentimento que você pode ter. No entanto, no momento em que você está em provação, passando dificuldade, você sente o quê? Necessidade de orar. Não é verdade? Você fala, poxa, eu já tentei de tudo e tudo deu errado. A única coisa que me resta neste momento agora aqui é o quê? É orar. E daí, existe mais do que um checklist. Existe uma necessidade envolvida. Uma necessidade envolvida. De orar, de buscar, de ler a palavra, de estar na comunidade. Daí, rapaz, todo mundo vira um crente, quase que pentecostal, se for um presbiteriano. Uma terceira coisa é que em situações difíceis e desafiadoras, os caminhos nem sempre são como desejamos, mas frequentemente são os melhores. Se você perceber no texto, não era o caminho que os discípulos queriam. Os discípulos provavelmente queriam ficar com Jesus e queriam atravessar de barco com Jesus até Betsaida. No entanto, não é esse o plano de Jesus. Não é esse o plano de Jesus para a vida dos discípulos.
E talvez você passe por esse dilema. Passe por esse dilema. Você tem os seus planos. Você tem a forma com que você gostaria que fosse a sua vida. Mas talvez o seu projeto não é o projeto que Jesus tem para você. E agora? Aqui existe uma bifurcação na nossa fé. O que você faz quando você descobre que todo o seu projeto não é o projeto que Jesus tem para você? O que você faz? Você se submete em alegria e diz: ok, Jesus, esse projeto que o Senhor tem não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu quero, mas é o melhor para mim. Então eu vou me submeter ao Senhor em alegria. Mas você tem uma outra postura. Você briga com Deus, porque não é o seu projeto. E você vive a discutir com o Senhor. Ou melhor, o seu coração se endurece. Você então, de maneira deliberada, se torna insensível para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E você faz aquilo que Paulo nos aconselha a não fazer. Nós abafamos o Espírito Santo de Deus. Porque na carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer: não abafeis o Espírito. Continuem sensíveis à ação de Deus na sua vida. Mas quando você faz uma opção por não seguir os projetos, os caminhos, as vontades do Senhor para você, rapaz, uma das coisas que você está fazendo é abafar o Espírito. Apesar disso não ser uma coisa que nós gostamos, Jesus vai nos convidar a situações difíceis e desafiadoras para que a nossa fé seja trabalhada, para que o nosso caráter se aproxime do caráter dele e para que nós possamos aprender o quê? Submissão. Uma das coisas que as pessoas falam para mim, e eu acho engraçado, é que as pessoas vivem falando para mim: Wellington, eu quero ter mais fé. Eu quero ter mais fé. E talvez se eu perguntasse aqui para a nossa plateia hoje, falasse assim: quem deseja fé? Quem deseja ter mais fé? Levante a mão. Você levantaria a sua mão. Quem não quer ter mais fé? Porque nós entendemos que fé, de certa forma, é uma maneira de você manipular a Deus. Quanto mais fé eu tenho, mais Deus vai fazer aquilo que eu quero. Perceberam? Mas deixa eu te falar para você o que significa ter fé numa perspectiva bíblica saudável. Numa perspectiva bíblica saudável, ter fé significa você estar submisso à vontade de Deus. Você quer ter mais fé na sua vida? Se torne cada vez mais submisso à vontade de Deus para a sua vida. Você quer ter mais fé na sua vida? Pare de brigar com Deus. Submeta-se à vontade dele. Abrace o plano que ele tem para você. Aí talvez você vai experimentar o quê? Essa experiência maravilhosa da gente ter fé. Fé. Segundo princípio. Em cada situação, seja ela marcada por nuances de conflito espiritual ou de batalha emocional, a oração para Jesus era intensa. Em cada situação, aonde Jesus se encontrava em uma bifurcação, o Evangelho de Marcos relata que Jesus estava o quê? Orando. Orando. E aqui tem uma das coisas importantes para a gente. Veja, nós cremos e nós dizemos que Jesus é o Deus encarnado. Pela lógica, o Deus encarnado não precisaria orar para quem? Para Deus.
Não tem um sentido lógico aqui. Tem? Ele faz parte da Trindade. Ele faz parte da Trindade. Ele está encarnado, limitado no corpo humano. No entanto, ele continua sendo o quê? Nós cremos dentro da ortodoxia reformada, da teologia reformada, de que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. E por ser 100% Deus e 100% homem, ele paga os nossos pecados na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus só tem validade por causa da natureza humana que ele tem. Mas tem lógica ele sendo parte da Trindade ter que orar? O fato é que ele faz isso para nos ensinar. Para mostrar o quanto isso é importante. Para mostrar o quanto isso é importante. Então perceba o que Jesus faz. No verso de número 46. Tendo despedido a multidão, subiu a um monte para orar. Ele sobe ao monte para orar. E no Evangelho de Marcos, nós vemos 3 vezes que Jesus ora. Jesus ele ora no início do seu ministério, quando o seu ministério estava sendo estabelecido, Marcos capítulo 1, verso de número 35. Jesus ora no meio do Evangelho, após ele ter alimentado as 5.000 pessoas, Marcos capítulo 6, 46, e Jesus também vai orar novamente no final do seu ministério, no Getsemane, pouco antes de seguir para a cruz. 3 momentos cruciais da vida de Jesus, ele ora. Deixa eu te perguntar uma coisa, nos momentos cruciais da sua vida, aonde você precisa tomar decisões que vão afetar não somente a você, mas as pessoas que estão à sua volta. Você ora. Você ora. Você líder da sua casa. Você que lidera o seu lar. Quando você vai tomar uma decisão que afeta as pessoas que estão sob a sua liderança, você ora. Você ora. Em momentos cruciais, você busca a sabedoria dos céus? Ou você busca a sua própria sabedoria? Você jovenzinho que está aí namorando, noivando, que está aí, ou à toa na vida, você ora. Você ora. Você vai tomar uma decisão importante sobre com quem você vai ficar pro resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Porque apesar na igreja reformada de casamento não ser um sacramento, mas ele é uma prefiguração da aliança que Deus tem com quem? Com a igreja. Então ele é extremamente importante. Extremamente importante. Diante de uma decisão tão importante na sua vida, jovem, você ora diante da faculdade que você deseja fazer, da vocação que você deseja seguir. Você ora. Você ora. Ou você simplesmente faz isso pela oportunidade de ganhar mais? Uma vez eu conversava com um jovem e ele falava que queria fazer medicina. E eu comecei a perguntar, mas por que você quer fazer medicina? Você se sente chamado a cuidar de pessoas? Você se sente chamado a trabalhar com pessoas? Ele falou assim, Wellington, eu nem gosto muito de pessoas, mas o salário é bom. Miserável. Porque ele não trata a vida dele como uma vocação. Ele não trata o trabalho dele como vocação. Ele trata o trabalho dele como oportunidade de enriquecimento. E talvez você possa estar passando por isso. O fato de que Jesus diz para você não acumular tesouros na terra não faz diferença nenhuma. Você vive buscando o quê? Acumular tesouros na terra. Estava chegando com meu filho aqui, Arthur. Acho que o Lara ouviu.
o Lara, estava na porta lá, o Lara, o nosso diácono. O Rogério. Estava na porta, o Arthur estava chegando, junto comigo, de mão dada, eu, a Bia, o Arthur e o João. A Kathleen estava vindo atrás. O Arthur olhou para mim e falou assim: papai, por que você ganha tão pouco? Eu parei um minuto e pensei assim: não sei. Mas daí eu pensei, é ossos da minha vocação. Eu fiz uma escolha vocacional. Vocacional. Quando eu pedi a minha esposa em casamento, o meu sogro, advogado, muito bem sucedido, olhou para minha esposa e falou o seguinte: você tem certeza que você quer ser mulher de pastor? Na minha frente ele falou isso. Você tem certeza que você quer ser mulher de pastor? Eu olhei para ela e falei: você tem certeza que você quer ser mulher de pastor? Você não tem outra opção melhor, não? Graças a Deus ela disse que não. Louvado seja o Senhor. Eu orei mais que a minha esposa. Certeza. Certeza. No entanto, a pergunta é: diante de decisões cruciais que você precisa tomar na sua vida, você ora? Ou você vê como oportunidade? Uma das coisas que você precisa saber é que a oração, ela nos mantém atento. E a oração para nós, como cristãos, ela é uma arma. O apóstolo Paulo vai dizer que nós militamos em uma guerra. Você percebe? O apóstolo Paulo, em Efésios, ele usa essa linguagem, que a nossa vida é uma guerra. Que nós estamos inseridos na guerra. E uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não lutamos com as armas que o mundo luta. Nós lutamos com uma arma diferente da que o mundo luta. Nós lutamos com a oração. Então, por exemplo, quando alguém no seu serviço te passa a perna, ao invés de você retribuir com a mesma moeda, o que você faz? Você segue o sermão do monte e você ora pelos seus inimigos. Você ora pelos seus inimigos. Você ora pelas pessoas que te ofendem. Você ora pelas pessoas que você ama. Ok, isso é legal. Mas o desafio do evangelho não é você orar pelas pessoas que você ama. É você orar por quem? Por quem te ofende. E por que você ora por quem te ofende? Porque a oração para nós é uma arma. Mas viu, não é uma oração de imprecação. Para que Deus venha e destrua o seu inimigo. Vou deixar isso bem claro aqui, que a oração é para que Deus vá lá e abençoe a vida do seu inimigo. Mesmo que isso doa no seu coração. Mesmo que isso doa e corte o seu coração. Porque o Piper, ele vai dizer isso em um dos seus livros, vai dizer o seguinte: até que você acredite que a vida é uma guerra, você não pode saber para que serve a oração. Eu tenho necessidade de orar porque eu compreendo que a vida é uma guerra. Eu compreendo e eu entendo que a vida é uma guerra. Então, como eu luto essa guerra? Através de uma vida de oração constante. 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 Segundo princípio para que o seu coração não se torne um coração amargo. Terceiro princípio para que o seu coração não se torne um coração amargo. Nossas dúvidas, insensibilidades e imperfeições não podem impedir o que Jesus deseja realizar em nossas vidas. Aqui está, talvez, uma das coisas mais belas do texto que nós lemos. Nossas dúvidas, nossa insensibilidade, porque perceba uma coisa, o coração dos discípulos era um coração o quê? Endurecido. Endurecido. Mas isso não impediu a ação de Jesus. Não impediu a ação de Jesus. Então, as nossas dúvidas, a nossa insensibilidade e as nossas imperfeições não podem impedir
o que Jesus está fazendo. Então perceba, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada entre 3 horas da manhã, 6 horas da manhã. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Cara, eu me compadeço dos discípulos aqui. Provavelmente eu teria feito a mesma coisa. Imagine você no meio do mar e você vê um homem andando no meio do mar, o que você faz? Eu acharia uma cena muito estranha. Caramba, o que está acontecendo? Mas não com esse tom de voz, né? Perceba então, uma das coisas. Uma interpretação mais profunda deste conceito encontra raízes na compreensão do Antigo Testamento sobre a teofania. Uma das coisas mais belas desse texto é essa compreensão do que Jesus está fazendo. Perceba, uma manifestação direta de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 33, versos 18, 20 e 23, Moisés busca ver a glória divina. Vocês lembram disso? Moisés busca ver a glória de Deus. Ele pede, Senhor, mostra-me a tua glória. Deus responde que nenhum ser humano pode ver a sua face e viver, mas permite que Moisés veja a sua glória por uma fenda. Por uma fenda. Enquanto ele passa de costas, ele vê as costas de Deus por uma fenda. Este episódio é um paralelo que nós encontramos também com o profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19, verso número 11, onde o Senhor passa na presença do profeta. Da mesma forma, como Deus passou diante de Moisés no Sinai e de Elias no Monte Horebe, agora o Deus do Antigo Testamento, que é Cristo, deseja passar adiante dos seus discípulos para que eles pudessem testemunhar a sua glória e crer. E crer. E eu não sei se vocês perceberam uma coisa. No Antigo Testamento, os homens de Deus, Moisés, Elias, eles subiam ao monte para falar com quem? Para falar com Deus. Eles subiam ao monte para falar com Deus. Mas agora, aonde Jesus está orando? No monte. Mas o Deus encarnado, Jesus, ele desce do monte para falar com os homens. E isso é graça. E isso é uma graça maravilhosa. Antigamente nós estávamos presos na lei, nós estávamos presos no nosso programa. Nós vivíamos por mérito. Mas a partir da graça de Deus que reside em Jesus, é agora o Deus encarnado que desce do monte para se encontrar com a gente. É isso que o texto está mostrando. Jesus está vindo ao nosso encontro. O texto fica claro. Jesus, ele olha o quê? A dificuldade dos seus discípulos de remarem contra o vento. E não são os discípulos que precisam subir. Não são os discípulos que precisam clamar. Diferente da primeira vez que Jesus acalma o mar. Vocês lembram? Daquela primeira vez que Jesus acalma o mar, Jesus está dormindo no barco e eles clamam. Mas neste momento, Jesus está revelando quem Ele é. Eles não precisam clamar. Jesus, ele veio ao nosso encontro. Jesus hoje está vindo ao seu encontro. Ele está descendo do monte e vindo ao seu encontro, porque Ele sabe em que dificuldade você está inserido. Mas tenha certeza de uma coisa, que foi Ele que te enviou a este lugar,
para que você possa experimentar da graça dele, para que você saiba quem ele é. E o texto continua nos mostrando essa realidade. Veja, e Jesus imediatamente lhes disse: coragem, coragem, sou eu, não tenham medo, não tenham medo. Aqui no grego, esse sou eu, é o famoso eu sou, eu sou. Estas são as palavras que Deus falou a Moisés na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, verso de número 14. Nosso Senhor e Salvador se declara ser o grande eu sou. Em João capítulo 8, verso de número 58. Aquele que conduziu os hebreus para fora do Egito, em segurança, sobre ou através das águas do Mar Vermelho, Jesus não apenas anda onde somente Deus pode andar, ele também carrega o nome de Deus. O eu sou passou, mostrando e declarando a sua divindade. A divindade agora, o Deus, o eu sou, ele está no barco com os seus discípulos. Eu não sei se você lembra, no texto de Êxodo, quando Moisés se encontra com eu sou, uma das coisas que acontece é que Moisés precisa tirar o quê? O que Moisés precisa tirar? As sandálias. Porque ele estava em um lugar santo. Por que Moisés tira as sandálias? Porque somente quem usa sandálias são pessoas livres. Livres. Naquele momento, Moisés não é uma pessoa livre. Ele vive debaixo da lei. Mas agora, os discípulos, eles não estão debaixo da lei. Eles tiram a sandália diante do Cristo, do eu sou. Porque o Evangelho veio nos trazer liberdade. O Evangelho veio nos trazer liberdade. Uma liberdade que nós não tínhamos. Isso não tem a ver com seus méritos. Você pode ter a dúvida que você tiver. Você é imperfeito como eu sou imperfeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai trabalhar na sua vida apesar de você. Deus vai trabalhar na sua vida. Por isso então que hoje nós nos reunimos aqui, diante desta mesa. Diante desta mesa. Porque essa mesa, ela representa uma história. Uma história que fala sobre a nossa redenção. Sally Lloyd Jones, ela diz o seguinte: a Bíblia não é um livro de regras, ou um livro de heróis. A Bíblia é, antes de tudo, uma história. Você vê? A melhor coisa sobre essa história é que ela é verdadeira. Há muitas histórias na Bíblia, mas todas as histórias estão contando uma grande história. A história de um Deus que ama seus filhos e vem resgatá-los. Eu gostaria de convidar você a abraçar essa história desse Deus que vem em resgate a você e que ama você. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e orar ao Senhor? E reconhecemos a tua bondade, Senhor, em Jesus. E nessa noite nós não queremos que o nosso coração endureça, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos abraçar os teus planos. Nós queremos ter uma verdadeira fé que se submete ao Senhor, a Deus. Que busca o Senhor, que ama o Senhor. Que sente necessidade. Assim como nós respiramos. Assim como necessitamos do oxigênio
Para viver, nós precisamos do Senhor, ó Deus, para tudo. Para tudo. O Senhor é tudo em nós, ó Deus. O Senhor é a plenitude de todas as coisas. Nós só estamos plenos e satisfeitos quando nós encontramos com o Senhor Jesus. Quando abraçamos essa fé, nós nos tornamos livres. Livres. Diante das nossas impossibilidades, das nossas imperfeições, o Senhor trabalha, Deus. Eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor trabalhe no coração de cada pessoa aqui, a despeito das suas dúvidas. Nós temos dúvidas, ó Deus. Dúvidas a respeito do teu poder, dúvidas a respeito do teu caráter, dúvidas a respeito da veracidade das Sagradas Escrituras. Nós temos dúvidas, mas, Senhor, não leve em conta essas dúvidas, porque elas fazem parte do nosso caráter pecaminoso. Vem e nos acolhe, Santo Espírito de Deus. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, Deus. Nós queremos ser gratos por tudo aquilo que experimentamos, ó Deus. Experimentamos do Teu amor, da Tua graça. Pudemos nos encontrar ouvindo a Tua palavra, Senhor. E não existe nada melhor do que isso. Porque, apesar das nossas falhas, das nossas dúvidas, das nossas imperfeições, das nossas inconsistências, o Senhor, ó Deus, nos ama. O Senhor entregou Jesus, apesar de quem somos. Essa é a maior prova de amor que alguém poderia demonstrar. Ainda sendo pecadores, ainda sendo imerecedores do teu amor, o Senhor entregou Jesus por nós. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te louvamos por isso. Porque dia após dia podemos provar do teu amor e da tua graça, da tua bondade, da bondade do Senhor, Pai. Te louvamos, te agradecemos e te pedimos que o teu Santo Espírito possa lembrar essas verdades dia após dia durante a semana, para que o nosso coração e os nossos olhos fiquem fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.